Nos últimos anos, uma nova indústria tomou conta da internet brasileira. Ela prometia dinheiro rápido, luxo, ostentação, uma vida impossível. E enquanto milhões de brasileiros apostavam no celular, influenciadores passaram a movimentar cifras milionárias, promovendo plataformas de apostas online. Mas por trás das campanhas, contratos e vídeos virais, investigações começaram a apontar conexões muito maiores. Porque, em alguns casos, o dinheiro das bets parecia estar entrando no mesmo ecossistema do crime organizado. E quanto mais a polícia investigava, mais influenciadores apareciam no centro desse sistema. As apostas online não começaram no Brasil, mas foi aqui que elas explodiram. Em poucos anos, plataformas desconhecidas começaram a dominar redes sociais, campeonatos de futebol, podcasts e perfis gigantes da internet. O modelo parecia simples. Quanto mais pessoas apostassem, mais dinheiro circulava. Mas nos bastidores, o sistema era muito maior. Grande parte dessas plataformas operava fora do Brasil, em países conhecidos como paraísos fiscais. Lugares onde empresas podem ser abertas rapidamente, pagando poucos impostos e muitas vezes escondendo os verdadeiros donos do negócio. Algumas bets utilizavam estruturas espalhadas por países do Caribe, leste europeu e regiões com fiscalização limitada. Isso dificultava investigações financeiras e tornava o rastreamento do dinheiro extremamente complexo. Enquanto isso, no Brasil, influenciadores se tornavam peças fundamentais da operação. Milhões de seguidores, confiança do público, engajamento absurdo e, principalmente, capacidade de transformar apostas em entretenimento. A internet brasileira começou a ser inundada por ganhos impossíveis. Vídeos ostentando lucro, carros importados, relógios milionários, malas de dinheiro, festas, viagens internacionais, mansões, cinematográficas. A mensagem era sempre parecida. Eu fiquei rico, você também consegue, é só entrar agora. Mas existia um detalhe importante. Muitos influenciadores não ganhavam apenas contratos fixos para divulgar plataformas. Em vários casos, eles recebiam participação direta nas perdas dos usuários. Quanto mais pessoas apostavam e perdiam, maior o lucro. E em algumas plataformas ilegais, existiam suspeitas ainda mais graves. Manipulação de resultados, contas programadas para perder, jogos sem auditoria, algoritmos invisíveis operando sem qualquer transparência. Enquanto isso, milhões de pessoas continuavam apostando, acreditando que estavam participando de um jogo justo. Mas o verdadeiro sistema começava antes mesmo da aposta acontecer. As plataformas precisavam crescer rápido, muito rápido, e para isso, despejavam dinheiro no mercado digital brasileiro. Patrocínios milionários, shows, podcasts, música, clubes de futebol, influenciadores, celebridades. Quanto maior o alcance, maior o fluxo de novos usuários entrando diariamente. E é aqui que investigadores começaram a perceber algo preocupante, porque plataformas ilegais movimentam dinheiro em escala gigantesca. E quando bilhões começam a circular rapidamente, surgem oportunidades perfeitas para a lavagem financeira. O mecanismo funciona de várias formas. Uma delas envolve empresas de fachada, agências de publicidade, eventos, produtoras, intermediários financeiros. O dinheiro entra oficialmente como marketing, publi, campanha digital ou patrocínio. Mas, em alguns casos, investigadores suspeitam que parte desses valores pode servir para mascarar origens ilícitas. Dinheiro sujo entra em uma empresa offshore fora do país, passa por plataformas digitais, atravessa contratos publicitários e retorna aparentemente limpo dentro da economia brasileira. E quanto mais complexo o caminho, mais difícil fica rastrear. Em investigações recentes, autoridades passaram a observar movimentações financeiras incompatíveis com atividades declaradas, influenciadores exibindo patrimônios milionários em períodos extremamente curtos, rifas online suspeitas, sorteios, publicidade agressiva de plataformas sem autorização clara, empresas abertas em nomes de terceiros, contratos internacionais difíceis de rastrear. Ao mesmo tempo, o algoritmo fazia sua parte. A ostentação virou conteúdo. Quanto mais luxo aparecia, mais visualizações vinham. Quanto mais visualizações, mais influência. E quanto maior a influência, mais valioso aquele influenciador se tornava para plataformas de apostas. A internet brasileira começou a criar uma nova estética. A estética do dinheiro infinito. Carros exóticos, cordões gigantes, comboios, mansões, dinheiro em espécie, viagens constantes. Tudo precisava parecer impossível, porque o objetivo não era apenas vender apostas, era vender um sonho. E talvez essa tenha sido a parte mais eficiente do sistema. Transformar risco em desejo. Enquanto milhões de jovens acompanhavam influenciadores enriquecendo rapidamente, poucos percebiam o tamanho da engrenagem financeira operando por trás das telas. Então vieram as operações policiais. Condomínios de luxo amanheceram cercados por viaturas. Carros importados começaram a aparecer apreendidos. Celulares, computadores e relógios milionários passaram a ser recolhidos em operações envolvendo apostas ilegais, rifas suspeitas, lavagem financeira e organizações criminosas. Em alguns casos, artistas ligados ao funk e à ostentação passaram a aparecer constantemente em investigações sobre movimentações financeiras suspeitas. Em outro, uma influenciadora extremamente conhecida teve bens bloqueados após operações relacionadas ao universo das apostas online.
Enquanto isso, nomes populares da música urbana passaram a ser associados a investigações envolvendo facções criminosas, bailes financiados por dinheiro ilícito e conexões perigosas com organizações que operam nas periferias brasileiras. E quanto mais operações aconteciam, mais uma coisa ficava evidente. O crime organizado moderno já não depende apenas de drogas ou armas. Hoje, ele também opera através da internet, plataformas digitais, empresas, publicidade, streaming, algoritmos, influência. O dinheiro precisa circular, precisa parecer legítimo. E poucas coisas movimentam tanto dinheiro tão rápido quanto apostas online. Porque o sistema era perfeito. A plataforma ganha dinheiro, o influenciador ganha dinheiro, o algoritmo impulsiona, novos usuários entram, mais apostas acontecem, mais perdas são geradas, mais dinheiro circula. E no meio desse fluxo gigantesco, rastrear a origem real de cada valor se torna cada vez mais difícil. Em alguns casos, investigadores suspeitam que plataformas ilegais funcionem quase como máquinas globais de movimentação financeira. Dinheiro atravessa países em segundos, passa por criptomoedas, empresas offshore, contas internacionais, publicidade digital, contratos milionários, e quando finalmente retorna, já parece limpo. Enquanto isso, milhões de brasileiros continuam abrindo aplicativos de apostas todos os dias. Influenciadores continuam promovendo plataformas. Novos cassinos surgem semanalmente. E bilhões seguem circulando silenciosamente pela internet brasileira. Porque no fim, as bets se tornaram mais do que entretenimento. Elas viraram parte da cultura digital do país. Uma máquina alimentada por atenção, vício, ostentação, influência, algoritmo e dinheiro rápido. Muito dinheiro. E talvez essa seja a parte mais perigosa de toda essa história. Porque sistemas assim não crescem escondidos. Eles crescem diante de milhões de pessoas, todos os dias, em telas iluminadas por promessas de riqueza instantânea. Enquanto influenciadores continuam vendendo uma vida perfeita, plataformas continuam surgindo, operações policiais continuam acontecendo, e bilhões seguem circulando silenciosamente pela internet brasileira. A pergunta é, até onde esse sistema realmente vai? Se você gostou deste vídeo, deixe o like. Comente o que achou do caso e quais temas deveriam aparecer nos próximos episódios. E se quiser acompanhar mais histórias reais, sistemas ocultos e operações invisíveis, inscreva-se no Projeto Nox, porque algumas coisas acontecem bem diante dos nossos olhos e ninguém percebe.